Pronto. Voltei. Senhor dos Exércitos. Meu Deus do céu. Voltou, gente, tinha caído, né? Mas a gente tá aqui. Meu Deus. O que aconteceu aqui? Mexe não, irmão. E é um tal de derruba a gente volta. Sejam todos bem-vindos de novo, gente. Né?
Agora não foi o Face não, foi o Note aqui que não estava mais carregando a bateria e não tinha encaixado direito ali o cabo, daí ele desligou. E daí para voltar, todas as coisas cooperam para atrapalhar, mas nós estamos aqui. Glória a Jesus, né? Pelos irmãos aí conosco, para nós louvarmos juntos ao Senhor, né? Mais uma noite, amém. A todas as saudações, boa noite a todos também. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E mais uma vez, acredito que todo aquele que está aqui para louvar a Deus, né? Já é sinal de que nós temos neste dia e até agora permanecido no Senhor mais do que vencedores, né? Todos nós temos as nossas questões, os nossos problemas, também as nossas alegrias, e o certo é que no modo que nós estamos, Senhor, nós te temos como prioridade, reconhecemos que se há necessidade, Tu és aquele que pode nos livrar, se há bonança, é Tu, Senhor, que faz com que venha ventos bons soprar, ou seja, tudo está sob as Tuas ordens, nós assim acreditamos e assim queremos viver, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, sendo por Ti abençoado, por Ti livre do mal. Uma vez que nós assim acreditamos, nós temos sempre motivos, Senhor, para em tudo darmos a Ti graça, e em toda ocasião propícia e oportuna nós nos ajuntarmos e Te louvarmos. Nós temos, Senhor, a vida para Te glorificar, porque em tudo Tu tens sido livramento, amor, bondade. Glória a Jesus. E nós estamos aqui e nos apresentamos como a obra de Deus, né, irmãos? As pessoas intitulam muito a obra de Deus, e fica tão, né? O que é a obra de Deus, né? Transferindo para outros, para lugares, né? Enquanto o Senhor fez de nós a obra dele, né? Tanto é que quando Jesus voltar, ficará tantos templos bonitos, luxuosos, pomposos construídos, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, mas aquele que adora o Senhor, que o invoca, que chama pelo seu nome e considera a sua santidade, esse sim é a obra do Senhor, e o que é dele irá morar com ele, né? Então nós nos apresentamos aqui como obra do Senhor. Eu sou obra do Senhor, e uma vez que nós assim cremos, que nós também zelamos pela responsabilidade que o Senhor nos concedeu de nos declararmos dele, né, irmãos? Glória a Jesus, que ele brilhe em nós, mostrando o valor que nós temos que vem do Senhor. Então, glória a Jesus por cada irmão, por cada obra, por cada cidadão dos céus aqui, né? Mas eu me acho o menor de todos. Não tem menor, né? O sangue de Jesus não tem parte do sangue que você possa falar, o sangue de Jesus ali é mais fraco. Será que existe isso? Aquela gota do sangue de Cristo é mais fraco? Não. Se nós todos fomos comprados, resgatados, lavados pelo sangue de Jesus, não existe mais crente, então um pouco menos crente, né? Todos nós temos o mesmo valor, glória a Jesus, né? Agora, existe aquele que por esse valor mais irá se entregar ao teu Senhor. Oh, meu Deus, eu quero sim estar entre aqueles que vivem nas tuas mãos, Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. O hino 39. Eu desejo, Senhor, né? Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar. Eu tiver que passar, me protege, ó Pão Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração
consagra-te, meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Glória a Jesus. Nós não fugimos do tribunal do Senhor, nós pelo contrário queremos mesmo que Ele nos julgue, né, irmãos? Que Ele nos contemple, que Ele nos enxergue. E se nós mesmos enganamos a nós mesmos, Senhor, porque ao Senhor sabemos que ninguém engana, então nos guia a Tua verdade, né? Nos trate com amor, mas Senhor nos corrija, nos ilumine naquilo que nós precisamos mais ser iluminados. E se nós trazemos algum desejo dividido, Senhor, e nós não percebemos, possa ser nos desarraigado disso, e só no Senhor mesmo, né, irmãos, possamos descansar, viver esse amor que só nos enaltece, nos enobrece e nos salva, né? Glória a Deus, viva o Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, glória a Deus, por isso nós desejamos ter cada vez mais, glória a Deus. O hino 43, treme o céu, a terra, o mar. Oh, glória. Eis que os montes se abalaram ante Deus, ó Criador. Eu e Marta bem pararam pela lei do Senhor. Crê no céu, a terra, o mar, na presença do Senhor, que tomou os moradores, dele glória e louvor. O Senhor fez o rochedo onde água para os seus, quando a fome trouxe o medo, clamadores dos céus. Treme no céu, a terra, o mar, na presença do Senhor, e domou os moradores, dele glória e louvor. Nada impede o onipotente de operar a seu prazer. Ele é o Deus vivente, sempre eterno seu poder. Crê no céu, a terra, o mar, na presença do Senhor, e domou os moradores, dele glória e louvor. No império onipotente de operar seu prazer. Ele é o Deus vivente, sempre eterno
seu poder, no céu, terra, o mar, na presença do Senhor, que do mundo glória a todos, Rei de glória e louvor. Oh Deus, meu Deus, né? Nós às vezes lemos um texto, nós mesmos grifamos, outros grifaram, deixou em negrito, né? Não sei nem se pode usar essa palavra hoje, porque hoje tem tantas coisas que não se pode dizer mais, mas a nossa intenção jamais é ser preconceituoso, ok, né? Em qualquer que seja o termo, mas enfim, né? Nós, assim, para pôr alguma coisa em destaque, a mesma coisa, né, irmãos? A gente cantando assim que nem cantou novamente, às vezes é necessário, né? Dar destaque para que nós despertemos realmente e possamos, né? Crer que nós estamos diante desse Deus que nada impede. Ele é potente e Ele querendo, Ele opera. Ele não precisa que o outro concorde, né? Ele é Criador, Ele é Redentor, Libertador. E como nós cremos? Nós cremos na palavra, a palavra nos fala, né? No povo cativo e que o Senhor libertou, o Senhor tirou de lá. Ah, mas esse povo não era bom, não, esse povo errava muito. Esse povo esqueceu das maravilhas que Deus tinha feito, dos milagres. Eles viram coisas, provaram coisas que caíram do céu para que os alimentaram por anos. Mesmo assim o povo era rebelde, né? Meu Deus, que povo rebelde. Mas esse povo simbolizava e é o homem, né? E desde então o homem permanece o que ele é. Mas nós estamos aqui e queremos estar, Senhor, com o nosso espírito quebrantado. Espírito quebrantado é entender, Jesus, que nós precisamos termos a tua mente, que nós não podemos ficar presos no que eu acho, no que eu penso, no que eu sei, no que eu faço. Nós queremos, Senhor, que tu viva em nós, que a tua palavra haja, que ela seja veraz, que nós estejamos, Senhor, com o nosso coração aberto e que o Senhor possa fazer do nosso corpo um templo, onde a nossa vida seja o Senhor que vive em nós. E nós estejamos crucificados, Senhor, mas crucificados no teu amor, glória a Jesus, onde o teu amor venha nos ser como força, virtude e alimento nessa terra que para nós tornou um deserto. Glória a Jesus, e a crucificação para nós é nós sabemos, glória a Deus, que nós não temos mais parte aqui, né? Nós somos separados e o que nos aguarda aqui é como Paulo um dia falou, despedindo de irmãos, né, que ele sabia que ele ia para Jerusalém, e o que lhe aguardava era prisões e tribulações, e isso é a vida da igreja. Espiritualmente falando, nós sempre seremos perseguidos, teremos lutas, angústias e aflições. Todavia, nós estamos na mão do que tudo pode. Nós podemos provar o que o mundo, achando que ganha, não tem: a virtude e a glória do Senhor. Há muitos enganados, achando que tem, né, o que sequer conhece, mas nós estamos aqui, Senhor, glória a Jesus. É a luta, é a aflição, é a angústia que nos faz deixar tudo e virmos aos teus pés, porque reconhecemos que o nosso livramento, se não vir do Senhor, ninguém irá nos ajudar. Se o Senhor não interceder, não há santo que o Senhor fará. Por isso, glória a Deus na nossa vida. Só o Senhor é Deus, e Ele é o Deus que age, Ele é o Deus do já, né? Tudo está sob as tuas ordens. Então nós descansamos, Senhor, sob a tua palavra. Não há algo que possa acontecer se o Senhor não permitir, e o Senhor não permite nada que venha nos matar. Tudo será para a nossa edificação. Então, naquilo que nós não entendemos, não compreendemos, Senhor, nós abrimos a nossa boca e te glorificamos, porque tu sabe o que faz, tu sabe o que permite. Glória a Jesus. E nós queremos no Senhor permanecer, porque contigo nós só ganhamos, né, irmãos? Glória a Jesus. E treme o céu, a terra e o mar, mas nós na presença do Senhor permanecemos, porque é nele que nós nos firmamos. Glória a Deus. Amém a todas as saudações, viu? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos ao hino 55. Paz seja em vós. Glória a Deus, né, irmãos? Às vezes é necessário, né, o Senhor fala, quantas vezes o Senhor é repetido, paz e mantenha paz, né? O Senhor, glória a Jesus, né? Enquanto nós não cremos, nós não despertarmos, né, e acreditarmos que a palavra tem poder, nós estaremos inconsolados. Davi falava que a alma dele se recusava a ser consolada, e quando ele assim vivia, ele sofria.
né, irmãos? Mas quando ele se abriu para o Senhor, entendeu que ele deveria, quando errar, buscar o Senhor, jejuar, se cobrir com o saco, buscar o perdão. E quando ele percebeu que Deus não o rejeitara, que Deus o acolhia como seu, para ele tudo isso superabundava as suas batalhas, as suas vitórias, o seu reino que ele tinha. E ele era feliz por ter Deus, né, o Senhor como seu pastor, pois ele cria que assim nada lhe faltaria. E quando ele, consolado pelo Senhor nas suas angústias, nas suas aflições, cingidos, como diz a palavra, por cordéis da morte, né, na profundeza do abismo, e ele clamava, e ele via que o Senhor escutava, ele dava glória a Deus, porque ele sabia que por mais difícil que fosse a situação que ele estava, ele sabia que do Senhor era a guerra, que o Senhor o protegia, ele tinha a prova que o Senhor não desamparava, e forças sobrenaturais quando era preciso acontecia, ou seja, né, a felicidade dele vinha de ter a confiança plena no Senhor como seu pastor. Então, que nós assim, né, deixamos essa parte de recusarmos o consolo e nos deleitemos no amor, na paz e no consolo, que só no Senhor nós encontramos, e acreditemos que tudo pode mudar, só basta o Senhor querer. Enquanto não for, Ele não nos deixa só. Ele é consolo, Ele é força, Ele é ânimo, Ele é vigor, Ele é paz. E Ele é alegria na tribulação. Oh meu Deus, glória a Jesus, né? Viva Deus! Bendito seja o Senhor Jesus. Foi grande a tempestade que numa se levantou, ondas cobriam o barco e a todos derrou causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então pelos que a ele pediam socorro e salvação. Ao seu mandar sempre divina, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de capelar, paz seja em vós. Repreendendo o vento, Jesus aquietou o mar, e houve grande bonança diante do seu mandar. Nas provas e nas tormentas, nele deveis ter fé. Perto está vosso mestre, que dono de todo é. Ao seu mandar sempre reinar, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto com fé vós deveis remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de capelar, paz
Deus. Uma Marinaldo aí. Ei, Marinaldo, Bataguaçu. Em Deus a confiança, segue sempre a Jesus. Ele é a esperança e a glória te conduz. Não vaciles, mais confia, pois eterno é seu poder. Nos perigos ele envia os seus anjos te suster. Mesmo que os anos passem, seu amor não passará. Céu e terra também passam, mas o verbo firme está. E nas trevas sobre o mundo, e do sol cessando a luz, Cristo por amor profundo ao seu reino te conduz. Firme na fiel promessa, amor podes resistir. Não há nada que impeça tua glória no porvir. Eis que perto está o dia em que tudo cessará, mas a tua alegria para sempre durará. Põe Deus a confiança, ser fiel ao Redentor. Segue avante e segue para o céu. Põe em Deus a esperança, ser fiel ao Criador. Glória, glória ao grande Deus. Oh, glória a Jesus, né? Quem põe em Deus a confiança, né? Que nós cantamos aqui, vai falar glória, glória ao nosso Deus. E sempre terão glória, né, irmãos? Glória a Jesus. Quem deposita a sua confiança no homem e fica esperando dele o auxílio, dele a bondade, ele depois fica com aquele canto triste, com aquela cabeça baixa, né? E uma melancolia que não sai da sua vida, porque só fica falando, confiei, esperei que voltasse para agradecer, mas se nem para Jesus, os leprosos, né, dos 10, só um voltou, você fica esperando que volte para agradecer você, esqueceu que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nós temos a bondade ainda que o Senhor nos avisou que tudo isso seria assim, ninguém foi pego de improviso, ninguém foi surpreendido, eu achava que seria tão diferente, há uns que pregam aí só ascensão, só coisa boa mesmo, né? Mas nós vamos olhar as Escrituras, né? Jesus veio pregar uma vida nova e ele falou que ele veio trazer divisão, mas espada, porque desde aquele dia, né, as pessoas estariam divididas, né, irmãos? Mas aquele que o recebesse, glória a Jesus, ele seria espada, que nos defenderia no meio dessa luta toda, né? Glória a Jesus. Então, que nós tenhamos a nossa confiança no Senhor e possamos estar entre aqueles que falam, até aqui eu tenho chegado, porque o Senhor tem me sustentado, tem me guardado, tem trazido, e a certeza que eu tenho é que eu chegarei na terra prometida, uma vez que Ele não encolhe o seu braço, tampouco Ele se enfraquece. Se fosse confiando nos meus méritos, uma hora eu me cansaria, eu estaria perdido, né? Mas como eu confio no Senhor, e Ele é aquele que permanece do mesmo jeito,
como era ontem, hoje, eternamente, supremo. Então, a minha vitória no Senhor. Canto hoje e cantarei eternamente, né? Oh, meu Deus, isso é pôr em Deus a confiança. Glória a Jesus, que nós cremos num Deus que tudo pode, né? Não é um Deus invencível, um Deus à parte, que pode isso, não pode aquilo. Não, tudo está nas tuas mãos e sob as tuas ordens. E Ele nos chama como filho, então descansemos no Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. O hino 601. Glória a Deus. Minha alma quer contemplar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te e caminhar contigo na luz. A minha sinto por ti imenso amor, eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. És forte, forte a minha alma, és proteção em tempos de dor. Tu me alegras, tu me preservas de todo mal, ó meu Redentor. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor, eu te adoro, eu te imploro, faz-me viver contigo, Senhor. Vivo aguardando a tua volta para subir contigo a Deus a todo instante, viva adelante, vou contemplar a glória do céu. A minha alma deseja ver-te, sinto por ti imenso amor, eu te adoro, eu te
Oh, Deus glorioso, né? Eu acredito que nós vencemos, talvez não seja a palavra, mas nós somos tão pequenos diante da tua bondade, do que o Senhor é, né, irmãos? Para nós usarmos os termos apropriados, sempre será. Glória a Jesus, mais do que nós falamos, né? Mas o Senhor é tão bom e Ele nos recebe como nós somos. Glória a Jesus, o que Ele quer de nós é a nossa sinceridade. Mas acredito que é fácil entender que aquele que realmente assim ama, deseja o Senhor, glória a Deus. Aqui fala de um amor, né, irmãos? De um amor, glória a Jesus, onde Ele põe de lado, né, qualquer outro interesse. Jesus, para Ele, é o ser que Deus apresentou como amante da sua alma. Glória a Jesus, tanto é que a palavra fala que antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro, e Ele mesmo nos amando junto com o Pai, né, no beneplácito do seu poder, ou seja, no seu conselho. Eles ali fez de Cristo o caminho para nós nos achegarmos a Deus, e hoje temos essa liberdade, assentamos essa mesa, onde que pela fé Cristo é o pão que nos alimenta, né? Ele é o pão da vida, glória a Jesus. E o que nós provamos no Senhor é incomparável a qualquer outra coisa que nós podemos, já vivemos ou vamos viver aqui na terra. O Senhor é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é celestial, e isso não vem simplesmente dele vir do alto, né? Por ser de lá, nós queremos dizer que é incomparável, por mais que a terra seja extensa, né, e as demais coisas que nós conhecemos, nada se compara com o que vem do Senhor. Glória a Jesus, nele não há mudança, nem sombra de variação, ou seja, Ele é a eterna verdade, Ele permanece, glória a Jesus, sendo luz, né, irmãos, a treva não tem comunhão com Ele. Então, nós, diante de um ser tão maravilhoso como esse, nós nos rendemos, glória a Jesus, e os nossos pensamentos, Senhor, não deseja nada mais do que ao seu Senhor, porque tudo se torna pequeno e irrelevante, Senhor, tudo passa a ser efêmero. Quantas coisas que nós gostávamos, cobiçávamos, foram embora, ou estão aqui, murcharam, já não nos atrai mais. Assim é o homem, ele é pura vaidade. A Bíblia diz que debaixo do sol tudo é vaidade, inclusive o homem está debaixo do sol também, né, irmãos? Nós somos uma vaidade, glória a Jesus, que o Senhor nos deu a graça, nós não perecemos como as demais, sermos na futilidade. O Senhor nos deu a graça de um dia nós deixarmos esse corpo que nos faz assim, mas nos dará um corpo glorificado. Para isso Ele fez de nós, para nós Ele se fez palavra, o verbo que se fez carne, e é para nós instrução, correção e, glória a Jesus, o caminho que nos conduz a essa vida sublime. E por tudo isso nós o desejamos, Senhor, porque Tu falas de coisas inefáveis que ninguém, por mais que seja apto aqui na terra, né, em falar, em discurso, glória a Jesus, em palestra, fala como Tu, glória a Jesus. Tu és aquele que fala e confirma a Tua verdade. Os homens falam e nós ficamos aguardando as coisas acontecer. O Senhor, alguém poderá dizer, mas tem tantas promessas também que eu estou aguardando, glória a Jesus. Mas a fé nos faz viver, Senhor. A fé, glória a Jesus, de termos o Senhor para nós é suficiente. Nós temos algo até o que Deus prometeu para nós é algo que só Ele pode nos dar. Glória a Jesus, é gostoso crer, acreditar, viver das Tuas promessas. O homem nos ensina, nos prega muitas vezes mentira, glória a Jesus. Em Deus, o que Ele falou, nós sabemos que não vai cair por terra. Mas como é gostoso quando nós nos prendemos, Senhor, na vida eterna. Quando nós ficamos agarrados, glória a Jesus, e fazemos o maior bem da nossa vida, o tesouro nosso, né? Como a palavra fala, onde estiver o tesouro do homem, estará o seu coração. Então, irmão, é tão fácil nós vermos onde está o nosso coração, o que nós andamos desejando mais, o que nós buscamos mais quando estamos diante da presença de Deus. De onde que vem tantas lágrimas? As lágrimas vêm da comoção de sentir a presença de Deus, ou vem de só apresentar ao Senhor os seus problemas? Cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra, cada dia buscando em Deus uma solução, pensando sempre em você, né, irmãos? Às vezes nem agradecendo tanto, porque mal receber alguma coisa já está pensando, pedindo outra. Mas o Senhor procura aqueles que adora em espírito e em verdade. Quem adora o Senhor em espírito e em verdade, a verdade vem de Ele ter sido iluminado, dele compreender que há vida após essa, e que há reino também, e que há tesouro nos céus, e Jesus para nós é o tesouro incomparável. Então nosso coração e a nossa alma busca ansiosamente esse tesouro, para que Ele possa resplandecer em nós a sua luz, o seu valor, a crescer em nós, né, irmãos? E eu acredito que é desejando assim, como nós cantamos, que em algum momento o céu é comovido por tanto amor, por tanto desejo, o céu vem até nós. E quando Ele vem até nós, acende em nós um fogo
que ninguém pode apagar. Às vezes o Senhor ameniza porque nós nessa carne não conseguimos suportar. Porém, nos dá uma força, nos dá um equilíbrio, nos dá uma fé, uma razão que ninguém também pode tirar, tampouco alguma prova nos abalar. Por isso, glória a Deus, a nossa alma te deseja, Senhor, para viver, Senhor, momentos assim, onde tu possa se comover com quanto nós o desejamos, acima de qualquer coisa, de qualquer ego, de qualquer desejo, de qualquer ente querido. Nós o amamos, assim o Senhor recomendou. Ninguém que ama pai e mãe, qualquer que seja a criatura, mais do que a mim, é digno de mim. Irmãos, então que nós nos façamos valer, sendo dignos do Senhor, mas não por palavras, somente que as palavras sendo verdadeiras, elas têm valor, mas por obra, por ação. Glória a Jesus, que o Senhor possa olhar para o nosso coração e ver esse desejo. E quem tem esse desejo é porque o conhece, é porque foi por ele acendido, por ele restaurado, vive no seu favor, né? Oh meu Deus, então esse hino é maravilhoso, mas ele vai mais além do que ficar esperando só vir o céu, só Jesus voltar, para eu viver esse amor. O Senhor procura em nós agora esse espírito, esse desejo de amor, de desejo, de cobiça da sua presença, né? Será que nós trazemos isso conosco? Será que isso é ilusão? Será que acha que só aquele irmão é assim? Se você se conforma em ficar assim e com o será sempre essa pessoa que tu é, né? Mas bem-aventurado é aquele que fala: Senhor, eu não era, mas agora eu quero ser. Glória a Jesus. Certamente o Senhor de ti não se esconderá. Ele é brasa, ele é fogo que faz brasa, e nós brasa viva, né, irmãos, no altar, onde ele mesmo assim se faz por nós. Glória a Deus. Oh meu Deus, como é bom te amar, te servir, te adorar, como tu fortifica, tu liberta, falando de ti, Senhor. Por isso tu és a palavra de Deus. Glória a Deus. O hino 70. Senhor, tu és minha esperança. Olha, glória a Deus. É só exaltação para o Senhor, né? Deus, você fala: vieram para me adorar mesmo, hein? Deixaram em segundo plano as suas questões, acreditaram que eu cuido do lírio dos campos, que eu alimento as aves do céu, que eles precisam, não vou deixar ninguém perecer, mas estão buscando a minha presença. O que eles desejam é a mim, é meu dom, é a minha virtude, o que vem de mim. Oh meu Deus, certamente o céu vem, né, irmão? Glória a Jesus. Senhor, tu és a minha esperança, sei que te hei de todo o meu coração, em ti está a minha confiança, de receber no céu o galardão. Ao céu desejo ir contigo, Senhor. Ali irei prover os bens eternos, ó meu Salvador. Senhor, tu és a minha fortaleza, e és também o meu potente Salvador. Tu removeste a minha incerteza, a vida infame desta Redentor. Ao céu desejo ir contigo, Senhor. Ali irei fruir os bens eternos, ó meu Salvador. Agora tenho tua alegria, viva a esperança, paz, vigor, amor e luz. Tu és meu guarda e também meu guia, és tudo para minha bom Jesus. Ó céu, desejo ir contigo, Senhor. Ali irei fruir os bens eternos, ó meu Salvador.
Glória a Deus, né? Irmã Azena Barbosa. Vamos ver aqui, gente. Ana Maria da Silva, Ana Maria Almeida, Isabel Barbosa, Ercília Tavares, Helena Santos, Santina Cavalcante, Marinalva Alves, Antônia Cardoso, Vera Avelar, Maria Isabel de Santo André, Eurídice Jorge, Dora Andrade, Paula Correia, Ercília Tavares, Vandira Ferreira, Santina Cavalcante, Ana Maria da Silva, Dora Andrade, José Márcio Santos, Rosina Mendonça, Eleni Dorta, Mana Gabilon, Eliane Rocha, Elza Fernandes, glória a Deus, Lúcia Schaeffer, Terezinha Estrelou, Mari Rodrigues, nomes que eu estou vendo aqui, Leia Joelson, Adriana Vilela, glória a Deus, né? Cada irmão, Rosa Almeida, Francisca Cardoso, Helena Santos, Dora Andrade aqui, Rose Almeida, Avani Vieira, glória a Deus, Ruth Bezerra, Lucineide Gomes, Vilma Magri, Regina Nogueira, Bernadette de Jesus, Efigênia Soares, glória a Deus, Lúcia da Costa Gomes, Maria Moura, Rosária Guedes, Gabriel Canelas, Paulo Martins, Jonas, Márcia João, Elizabeth Barroso, Maria Aurora, Irmã Rosimeire, Edna Ferreira, Maria Ana, Leide Silva Gomes, glória a Deus, né? Bastante irmãos aqui, Nilce Souza, Renato Oliveira, alguns passaram, outros estão aí, mas glória a Jesus, né? Abençoe cada irmão. Roseli Vaz, Rosa Melo, Chilene Lopes, Cilei Mariano, Esidai Fonseca, Renato Oliveira, Maria, glória a Deus. Esse aqui ele vai até Júlia de Souza, Isabel Cândido Oliveira, glória a Deus. Por cada irmão aqui, né? Jailma, Ana de Queiroz, glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus pela nossa vida, pela sua graça, por estarmos aqui nesse momento onde Tu nos une, Senhor, num vínculo, glória a Jesus, que ninguém pode quebrar. As pessoas podem dele sair, né? Mas quebrar não, glória a Jesus. Mas existe liberdade. O Senhor não chamou ninguém para ser cativo. O Senhor veio tirar do cativeiro o seu povo. E depois fica aquele que adora, né, irmãos? Quem não adora também não permanece. Glória a Deus. O hino 83. Levemente celebrará a boda de Jesus, a igreja se preparando está com graça.
se vê na terra justiça, o céu receberei. Ao rico pobre convém a Deus e não faz distinção, pois quer fazê-los herdeiros nos céus, herdeiros da salvação. Vinde à porta do Salvador, vinde não rejeiteis, vestes de pena de justiça, você receberei. Que glória eterna celestial, que honra, que amor terão o santo monarca divino com Cristo seu Senhor. Vinde à porta do Salvador, vinde não rejeiteis, vestes de pena de justiça, o céu receberei. Ah, meu Deus, me deixaram de lado ali, me deixaram de lado cá. Fazem divisão aqui, fazem distinção aqui. E fala que aqui que é a graça, que é aqui que o povo é santo. O homem pode falar o que ele quiser, mas o homem confere também, né, irmãos? Eu posso falar, eu sou santo, eu estou na graça. Meu Deus do céu, né? Tu pode estar em qualquer lugar que você quiser, né? Se você acreditar nisso, para você, agora é necessário que realmente você esteja onde que o Senhor te chamou, que você traga com você consigo o convite para Jesus para poder participar dessas bodas, né, irmãos? E ver se você não recebeu, não desprezou, né? Glória a Jesus. Hoje nós vemos tantos barulhos, tantos faróis, né, iluminando a própria pessoa, refletindo a sua própria imagem, né? E como reflete a sua própria imagem, há tanta preocupação com a vaidade, com o que vai apresentar, como vai estar se vestido, como que vai estar o penteado, ou seja, como que vai estar o corpo. Hoje malhado talvez é melhor, porque as pessoas olham a aparência, o cantar também. Ah, meu Deus, eu quero ter destaque. Então, é um farol para si mesmo, né? Mas bem-aventurado é aquele que realmente
ele diminui para o Senhor aparecer. Glória a Jesus. A tantas pessoas, né? A igreja, nós olhamos muitas vezes, não vemos, Senhor, de onde que saiu isso? O Senhor fala, veio de mim, porque é meu, né? Meu Deus, tu fala nessa boca, Jesus, quanta paz, quanta virtude, né, irmão? Que fonte é essa? Eu sou a fonte, ele bebeu e quem bebe tem para distribuir, né, irmãos? Glória a Jesus. Nós devemos beber da fonte do Senhor e voltar sempre para tomar mais, né? A ponto de nós, encontrando alguém no caminho, podemos oferecer e ele vê o que nós oferecemos não foi de nós, e querer saber de onde foi que nós buscamos para ir conosco buscar, e assim voltar conosco mais ainda, né? Balde cheio para podermos, né, distribuir a tantos que estão com fome e com sede. E em tudo o Senhor Jesus ser glorificado, Senhor Jesus ser adorado, né? Falar, Jesus fez, Jesus mudou, eu vejo Jesus, né? As palavras são confirmadas. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não é confirmado por esse nem por aquele, é pelo próprio Deus. Deus confirma aquele que está nele. Como isso? O Senhor confirma. Então, né, deixamos de lado, estejamos atentos com as bajulações, com os elogios, com as exaltações ao homem, aos templos, às igrejas, entre aspas, né, irmãos? E saibamos bem quem nós temos crido, a quem devemos nos entregar e anunciar, e quem tem que aparecer. Glória a Jesus, né? Não está a maneira apenas, né, de vestir, será com pudor, será com modéstia, né? Como a palavra diz, né? Mas não devemos usar isso para disfarçar o que nós não trazemos, a mentira que nós trazemos e que nós somos os primeiros a comer e queremos que outros sejam embriagados com ela, né? Mas que nós possamos ter uma vida, como diz por dentro, né? Temos um homem crescendo dentro de nós, de maneira que quem olhar no exterior possa vê-lo refletindo. Glória a Jesus. Certamente não vai ser no luxo, não vai ser no pentear, no talento humano que Jesus será visto. Jesus é visto no sobrenatural, naquele calor que só dele vem, naquela virtude que só quem está nele alcança. Glória a Jesus, no poder que só dele provém para salvar e arrebatar e levar à presença de Deus, né, irmãos? Que transforma, que muda e que modela. Que seja assim, Jesus, tu a nossa forma, ao mesmo tempo o nosso oleiro, para que nós possamos assim sermos apresentados no dia da tua volta ao Pai, irrepreensíveis no teu amor. Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Vinde as bodas. É isso que significa nós estarmos atentos e ver com que nós estamos nos vestindo para esse dia, se estamos nos preparando, né, irmãos? Glória a Deus. Eu vou tocar mais dois, eu vou encerrar. Glória a Deus. No sepulcro estriunfante, ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para o céu. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde
se nenhum pecado veio pelo pecado morrer. Quando as discípulas chegaram com aromas para ungirem o Senhor, no sepulcro não mais o acharam, pois da morte fora vencedor. Viram o anjo que lhes informaram que entre os mortos Cristo não estava mais. Cheio de alegria retornaram, contemplando maravilhas tais. Aos apóstolos apresentou-se, eles disse: seja em vós a minha paz. A tristeza em glória transformou-se, pela sua aparição verás. Em Jerusalém permaneceram, revestidos foram do poder de Deus. As virtudes eles receberam, veio o dom bendito desde o céu. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Como nós estamos ligados no mesmo vínculo, nós percebemos em momentos como esse, quando nós cantamos esse hino aqui que fala, né, do após-morte, né, de Jesus, glória a Deus, daquelas mulheres, vem tudo na nossa cabeça, né, Maria, Madalena com as outras mulheres, né, duas acho que foram com elas, ou outra, e para ungir o corpo do seu Senhor, mesmo sabendo que havia pedra, né, e enfim, e chegaram lá, foram surpreendidas, né, pelos anjos que lhe falaram, que elas procuravam, porque elas procuravam, né, o vivente entre os mortos, né, não criam no que ele tinha dito, ele ressuscitou, glória a Jesus, e elas saíram assim, extasiadas, correndo, né, e havia ali os apóstolos que estavam, Pedro, e disse a palavra que aquele a quem Jesus mais amava, passou na frente ainda, né, e assim foram anunciar para os demais, né, com o coração pulsando que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, né, ele tinha voltado, que parecia, né, por mais que eles acreditavam no Senhor, mas eles viviam naquele momento a ausência do Senhor, né, o Senhor estava ausente, 3 dias deles, né, e eles que viviam com o Senhor todo o tempo, e certamente a saudade era grande, porque eles olhavam para os outros e o que eles viam de bom era o que eles tinham herdado do Senhor. Glória a Jesus. Então nada como você ter a fonte, né, irmãos? E de repente vê ele ressuscitou, glória a Jesus. Jesus ainda ressuscitou e ficou com eles aqui, né? Uns dias, meu Deus, que amor, que alegria. E nós, Senhor, sentimos ao ler isso a mesma alegria. Glória a Jesus, ouso a falar, porque a alegria que eles sentiram foi a alegria da salvação. E a alegria que eu sinto ao ler tudo isso foi da salvação que também para mim chegou. Porque se Jesus tivesse sido morto, enterrado, né, por mais que ele tivesse feito os bens que ele fez, expulsado o demônio, né, irmão, curado, fluxo de sangue, paralítico, cego, tantas coisas que ele fez, inclusive pessoas voltadas da morte à vida, mas que depois morreram também, né? Lázaro voltou à vida, mas depois morreu, mas Jesus tinha ressuscitado ali, glória a Jesus, e nós sabemos depois ele foi num corpo glorificado, recebido na glória. Então, nós podemos crer que nosso Redentor vive
e por tudo que Ele demonstrou e que Ele se confirma entre nós, né? Porventura algo dentro de você no arde agora, né? No meu arde, Senhor, eu sinto um fogo que acende, Senhor, eu me sinto, Senhor, no Teu reino. Eu sinto a Tua plenitude, eu sinto a Tua virtude, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu posso abrir minha boca e falar glória a Deus, porque foge de minhas palavras para descrever todo o bem que nós sentimos sentindo a Tua presença. Então, Senhor, o que eles sentiram, nós sentimos hoje. Jesus ressuscitou, a salvação chegou. Nasceu, né? Um dia Ele nasceu, né? Ele morreu como homem, mas ali Ele mostrou que Ele era o Filho de Deus. Que Ele simplesmente veio para mostrar, né, irmão, que na carne mesmo, né, Ele também sofria. Assim Ele pode entender as nossas fraquezas, Ele pode entender o que é a dor, né? Glória a Jesus. Então certamente o Senhor nos socorrerá em tudo que nós precisamos. Mas aquilo que nós não entendemos, que tanto nós clamamos e parece o Senhor tardar, ou alguns vão embora e falam, esperou tanto no Senhor, queria tanto que aquilo acontecesse e não aconteceu. Não lamente, Deus sabe o porquê, Deus é justo, Deus nada faz errado, né, irmãos? Então se não era para ser, não era, mas o importante é o chamado. Por que o Senhor o chamou? Foi para fazer isso, para cumprir o que Ele queria? De forma alguma. Os homens criam isso, né? Promessas assim, que quando Deus me chamou, Ele falou que vai fazer isso, que vai fazer aquilo na minha vida, que toda a minha família vai servir a Deus. Irmãos, devemos tomar até cuidado com isso, né? O que a Bíblia diz? Quem foi que te falou isso? Aonde que você ouviu isso? Né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que todo aquele que crê será salvo, né? Aquele que crê, né, for batizado. A Bíblia nos deixa exemplo de pessoas que não foram batizadas e que serão salvos, mas ela não abre mão da pessoa crer. E a Bíblia diz que aquele que crê, ele tem mudança de vida, ele tem renovação. Então a pessoa não será salva por promessa feita na sua vida, ele será salvo se ele aceitar o Senhor Jesus, né? Eu vejo tantos pais que vão embora e falam, Deus fez promessa na minha vida que eu não vou morrer, os meus filhos todos, minha casa toda servir a Deus. E ele vai embora e não tem ninguém servindo a Deus, irmão. Será que Deus é mentiroso? E daí inventam tanta coisa para tentar encobrir, para maquiar. De onde falou, de onde saiu, que dali, né, se o povo achar que tem nem tudo que fala é verdade, como vai ficar? Mas, irmão, nós devemos defender Deus, a nossa defesa tem que ser o Senhor. O Senhor não precisa ser defendido porque Ele não mente a ninguém, engana, persuade ou seduz. Deus não seduz ninguém, Deus converte, né, e convence, glória a Jesus. E o homem que assim a Ele se rende, né, tem mudança de vida, glória a Jesus, vai orar por todos, vai orar pelo pai, vai orar pela mãe, vai orar pelo vizinho, e o desejo que ele vai ter é pelo bem que ele sente, que ele prova. E quando nós sentimos alguma coisa boa, nós queremos que os outros sintam também, né, irmão? Se você não é assim, alguma coisa está errada com você, se você diz que serve a Deus, né? Glória a Jesus. Quando o meu desejo, Senhor, quando eu estou na Tua presença e sinto a Tua virtude, era que todos pudessem sentir para entender o que eu sinto e ver que, Senhor, Tu é um termômetro para nós, né? Há tantas coisas que nós parecemos vencidos por ela, e quando a Tua presença chega, tudo cai por terra. Tu governa espírito, corpo e alma, por isso, irmãos, né? Então nós devemos, é por isso que eu falo que a nossa alegria é cantar um hino como esse vem de Jesus ter ressuscitado e dado a mim, a você, a seu filho, a seu pai, a sua mãe, qualquer um que nele crê, o mesmo direito. Agora nós devemos adorarmos ao Senhor e orarmos por todos os homens, mas devemos valorizar a nossa salvação. Há muitos que não valorizam, há muitos que não a desejam, né? Há muitos que só querem o benefício da salvação, mas não desejam a salvação. Quem deseja a salvação nesse mundo não se corrompe. Ele não concorda com esse mundo, por isso ele tem mudança de vida, irmão. Se alguém diz que deseja a salvação, não é porque desejar a salvação é desejar Jesus Cristo. E desejar Jesus Cristo é desejar a santidade, mudança de vida. Até porque Jesus ele andava com pecadores, mas para salvá-lo, para mudar o que lei não mudava e o que eles no homem não encontrava, perdão, tampouco condição de recomeçar. Jesus andava assim com os pecadores e era amigo de muitos, mas qual que era a sua intenção? Salvá-los. Por ser amigo, o amigo quer
O desejo do amigo é que o outro se salve. E assim Jesus era amigo dos pecadores, não para falar, exortá-los a continuar no pecado, mas para salvá-los, né? Por amar, por ser seu amigo, eu quero te oferecer a salvação. E eu mesmo morrerei para que você possa tê-la. Oh, meu Deus, né? Por isso que Jesus é maravilhoso. E nós devemos viver essa vida plena, essa graça maravilhosa, bendita. E quanto aos que não a querem, que não rejeitam, não é promessa de Deus que não cumpriu, não é Deus que mentiu, é as pessoas que entenderam ou pregaram errado, né? É o homem que não creu, e a Bíblia é tão clara: quem crê será salvo, quem não crê, né, irmão? Porque aquele que crê no Senhor não deixa, né? E crer no Senhor é crer nele para a vida eterna. Quem crê nele por interesse consegue algumas coisas, porque a fé faz com que a pessoa alcance até milagre, né? Mas há uma distinção entre crer para alcançar milagre e crer para ir para o céu, né? Nós vemos muitas pessoas que estavam no nosso meio e que contavam maravilhas em todo lugar, né? E hoje estão no mundo e falam sem vergonha o que elas fazem, o que elas praticam. Elas não creram no Senhor para a vida eterna, por isso elas não estão nem aí, né, irmãos? Mas bem-aventurado aquele que crê no Senhor para a vida eterna, e as bênçãos vêm como consequência de um Deus que tudo pode e que cuida do que é dele, né? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Falei que ia tocar dois, mas falei demais. Então Deus abençoe, a paz de Deus, boa noite a todos. E quem não estiver seguindo a página, clica aí para seguir, curta também os vídeos, viu? E muito obrigado àqueles que assinam, àqueles que nos apoiam, onde isso tudo é providência de Deus. Deus multiplique cada vez mais, paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz a todos, né? E a salvação do Senhor nos cubra e nos acompanhe onde quer que nós estejamos, né? Deus abençoe, fique com Deus.